Pedido de residência com indeferimento, prazo de 10 dias cumprido, cartão na mão. Já esse aqui, pedido de residência com indeferimento, prazo de 10 dias perdido e o cartão também na mão. Fala galera do meu canal, tudo bem com vocês? Pra quem é novo aqui, que tá chegando agora, que não me conhece, meu nome é Daline, já moro em Portugal há mais de 2 anos e 7 meses. E já estamos com o nosso título de residência aqui. Gente, confesso pra vocês, fácil nunca vai ser, mas difícil e impossível também não é. Então bora pro vídeo que tá babado. Cartão, esse aqui, cartão indeferido, prazo perdido, e tá aqui, ó, pra quem disse que ia receber a carta de retirada, o Reno não recebeu não. Bora pro vídeo. É isso aí, meu povo. Começamos um vídeo diferente hoje, mas é porque realmente foi tudo diferente no nosso pedido de residência. Eu vou começar resumindo mais ou menos aqui para vocês o que aconteceu desde o pedido, desde o início do pedido da manifestação de interesse até agora. Quando nós chegamos aqui, o Reno chegou primeiro, o Reno já tem 3 anos aqui. Já cheguei aqui em dezembro, dia 6 de dezembro, e no dia, se eu não me engano, dia 10 de janeiro de 2023, se não me falha a memória, é isso aí, eu já fiz logo o pedido, já comecei a trabalhar numa fábrica de sapato, e antes disso, aliás, que eu entrei no dia 15 na fábrica, eu já dei entrada no meu pedido de manifestação de interesse, deixando aberto a pendência para o contrato de trabalho. Então eu dei entrada com tudo, não tinha representante para mim, né, para eu tirar o NIF e o NIS. Paguei para tirar o NIF, na época eu paguei 55 euros, e depois eu tirei o NIF pelo site mesmo, né? Na época era assim, não sei como é que tá agora. Então, com o NIF e o NIS na mão, aquele atestado de morada, na época a gente estava no hostel e mesmo assim a gente conseguiu, né? Dei entrada na minha manifestação de interesse, e quando eu comecei a trabalhar, já foi me fornecido o contrato e eu dei entrada na manifestação lá, já anexei o contrato e aguardei. Fiquei aguardando. Quando foi ano passado, em setembro, eles agendaram para mim, para poder eu estar indo a Carregal do Sal. Na verdade, o primeiro agendamento foi para Porto e cancelaram, né? Com aquela mudança toda, aquela agonia toda de que ia precisar arrumar novamente, que foi a troca do CEF para a AIMA, reagendaram a minha entrevista. E aí começou a bagunça toda na minha vida. Por que começou a bagunça toda, meu povo? Porque a minha habilitação estava para vencer. A minha habilitação, né, a minha carta de condução, ia vencer em novembro. E eu dependia disso aqui para trocar a carta, senão eu não ia dirigir. E pasmem, não consegui antes, meu povo. Não consegui porque só chegou esse ano. Fiz a entrevista no passado e só chegou esse ano. Mas esse da carta de condução é uma outra história, porque mesmo com o documento vencido eu consegui trocar, mas isso aí vai ficar para um outro vídeo, tá bom? Vai ficar para outro vídeo, eu já vou pegar para mostrar para vocês aqui, que eu já tô com a minha autorização, a minha licença para dirigir, ó, do IMT, tá vendo? Tá aqui. Então, essa licença para eu dirigir até chegar a minha carta, isso vai ficar para outro vídeo, porque essa história aqui, ó, me rendeu muitas noites de sono perdida. Agora volta comigo aqui para as residências. O que é que acontece? A do Reno foi marcada para Lisboa, bem antes da minha. Ele perdeu o prazo, que na época ele estava fazendo tratamento do câncer, né, que aqui eles chamam de cancro, fazendo rádio, essas coisas todas. Enfim, perdeu. E aí conseguimos no dia do meu agendamento, que foi em Carregal do Sal, em novembro. Eu tinha a primeira em setembro, eles cancelaram, foi para novembro. Se eu não me engano, foi dia 7 de novembro, eu fiz ano passado a entrevista. Só que ficamos sabendo que em Carregal do Sal estava tendo uma demora, gente que tinha dado entrada bem depois que eu. Ano passado deu entrada, o meu foi um retrasado, mas que deu entrada em meados do ano passado, já estava recebendo o título e eu assim desesperada, meu Deus, o que eu vou fazer? Porque todo mundo recebendo o título, aquela agonia toda. Começou aquela coisa da política aqui, e quem não tivesse o título, ou quem não sei o que, enfim, aquela coisa toda que vocês sabem, que eles iam enviar uma carta convidando para se retirar do país. Mas essa carta nada tem a ver com as pessoas que estavam regular no país, né? Quando eu falo regular, é igual ao meu caso, que eu tinha NIF, NIS, contrato de trabalho efetivo, tudo certinho, e arrendamento, já tem arrendamento só nesse apartamento que a gente mora, já tem mais de 1 ano e 1 mês, 1 ano e 6 meses, já vou para 2 anos só nesse apartamento. Então assim, a gente tinha tudo, fizemos IRS, declaramos IRS, então
regularmente no país a gente estava, só dependia desse documento, né? Então, a minha entrevista que foi encarregada do sal demorou mais, porque segundo os vídeos que a gente estava vendo e nas redes sociais, né, os murmurinhos e também nos podcasts da vida, o encarregado do sal estava tendo a Operação Pente Fino, que foi aquela, segundo ficamos sabendo, inclusive tá aqui a pastinha com todos os documentos, depois eu vou falar o que eles pedem, né, para levar, basicamente é tudo que a gente faz o carregamento dos documentos no site. Mas o encarregado do sal estava vendo uma denúncia de que funcionários estavam recebendo para liberar, se eu não me engano, o cartão de residência para indianos, essas coisas. Enfim, eu sei que demorou meu processo lá, minha residência chegou aqui em casa, se eu não me engano, em março. Eu acho que foi março ou abril, alguma coisa assim, não me lembro. Eu sei que foi novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Foi isso, foram 5 meses praticamente para chegar a minha residência aqui em casa. Antes disso, eu levei tudo e como a gente já estava sabendo que muita gente estava tendo um indeferimento devido à certidão criminal do Brasil, né, porque ela tem um prazo, e aí o que eles estavam fazendo? Solicitando novamente, passava o prazo que eles davam pra gente, se não me engano era de 90 dias úteis, que 90 nunca foi. Esse prazo dava, e aí eles pediam novamente essa documentação para dar o prazo justificáveis deles estarem demorando, né, com toda essa demora. Então, o que aconteceu? Eu recebi um e-mail, na altura, começo de março, eu recebi um e-mail informando que meu pedido tinha sido indeferido porque faltava um NIS. Sem lógica ter faltado NIS, porque eu carreguei tudo e levei tudo. Então, ou seja, o que geralmente eles estavam pedindo, que era a certidão, eles não pediram. Então ficou no ar. E era só mesmo aquela agonia que eles não estavam conseguindo cumprir o prazo e estavam indeferindo pedidos à torta e à direita. E aí começa a bagunça. Perdi o vídeo todo e vou tentar seguir a linha de raciocínio aqui novamente. Por que começa toda a bagunça? Porque pessoas que tiveram um processo indeferido estavam sendo solicitadas para voltar aonde fizeram a entrevista. No meu caso, eu já estava assim, mega desesperada, porque eu já estava para sair do emprego onde eu estava, ainda não era certo, mas eu já estava cumprindo o aviso, né, para poder sair. E aí, graças a Deus, em março, recorri lá, né, que foi em março o meu pedido, né, de indeferimento, deu indeferimento em março, eu recorri, anexei lá o NIS, que eu achei estranho, anexei tudo bonitinho, embora tava tudo verde, mas tinha aberta a opção de incluir o NIS, embora estava dando tudo ok, eu incluí, diferente no caso do Reno, eu incluí o NIS e segui o processo, aguardei, se eu não me engano, uns 15 a 20 dias depois, chegou a residência, gente, e assim, quando o interfone tocou, que eu desci, eram umas 10 da manhã, foi algo surreal. Só quem recebe é que tem essa sensação, é que sabe o quanto. Não é porque é um documento assim, é porque é estrangeiro. Não é, gente, é algo surreal, porque a sua vida depende disso aqui. Tudo para correr certo depende disso aqui. Hoje eu tenho um emprego melhor por conta disso aqui. O Reno fez a entrevista, só não conseguiu passar. As duas pessoas que não conseguiram foi o Reno e o outro rapaz, que não tinha título de residência, né? Eu trabalho numa fábrica de carro, antiga Renault, e assim, trabalho muito bom, que é muito disputado aqui em Aveiro. Muita gente quer, porque o salário é bom, os benefícios são bons, e isso aqui faz falta hoje em muita coisa. Eu só consegui depois, mesmo vencido, eu só consegui renovar minha carta por conta desse título aqui. Então, assim, gente, dei entrada novamente, carreguei novamente o documento e esperei chegar. Só que no dia que eu carreguei o meu, eu virei pro Reno e falei assim: Reno, você não recebeu nada? Ele falou: não. Eu falei: olha direito, tenta ver mais uma vez, ver se realmente você recebeu alguma coisa aí, porque todo mundo, gente, está recebendo, todo mundo. Não, de todas as pessoas que eu conversei, não tinha uma que não tivesse recebido um indeferimento para anexar documento novamente. No caso das pessoas que estavam recebendo, sempre foi para anexar novamente a certidão criminal. Meu microfone descarregou, eu vou tentar falar mais alto para o áudio ficar melhor. Vou chegar o telefone aqui para perto. Mas voltando aqui, o Reno abriu o e-mail e lá estava o bendito indeferimento. Estava na caixa de spam. Eu falei com ele: dá uma olhada em tudo. E, gente, fevereiro ele recebeu o e-mail e ele perdeu o prazo dos 10 dias. E aí começou o desespero, o meu desespero. Porque quem estava recebendo a carta lá na rede vizinha, teve gente que postou chorando o vídeo, que recebeu a carta. As pessoas queriam receber a carta para se retirar do país em 21 dias. Eram as pessoas que tinham perdido o prazo de 10 dias do pedido de residência. Pessoas que estavam com CPLP vencido, perdeu o prazo, não conseguiu renovar. Pessoas que tiveram problemas aqui na justiça. Eram esses casos. E tudo indicava que o caso do Reno era esse. E aí eu falei: Reno, você vai ter que ir a Porto
na AIMA pra gente ver isso. Porque se você perdeu o prazo, no caso, se deu indeferido, você perdeu o prazo, você só consegue resolver através de advogado. E o valor é surreal, é mais de R$800, 800 euros. Então, assim, a gente não tem esse dinheiro, não tinha esse dinheiro pra disponibilizar pra isso. Reno foi a AIMA. E, gente, a gente não consegue atendimento, não consegue nem tirar uma dúvida, porque logo na entrada a segurança já te barra se você não tiver agendamento. Telefone, esquece. A AIMA você não consegue falar por telefone nem por reza brava, nem se usar macumba vocês não conseguem, gente. A não ser o caso de um vídeo que eu vi lá na Rede Vizinha hoje, um brasileiro falando que o pedido dele, eu acho que deu indeferido, alguma coisa do tipo, e aí tava demorando muito a resposta, ele mandou uma carta registrada pra AIMA, só que o dele eu acho que era CPLP, e a AIMA em 7 dias retornou a ligação. 7 dias. Tá? Foi a AIMA que ligou, não foi ele. Nesse caso, porque ele enviou uma carta registrada e conseguiu. Fora isso, você não consegue falar com a AIMA por nada. Então, assim, pedido indeferido, prazo perdido, desespero na porta, o que a gente vai fazer? Porque o indeferimento do Reno foi porque faltava assinatura dele num contrato de trabalho. Tava tudo certo, todos os documentos, todos os prazos, todas as assinaturas do empregador no contrato. Só faltava uma página com uma assinatura do Reno. Era isso. Ele entrou no site, só que o site estava todo ok. Não dava pra ele anexar nada, porque geralmente fica assim, uma setinha em vermelha, né, um Vzinho vermelho, e você anexa novamente. No meu caso, não tava vermelho, mas eu consegui anexar novamente o NIS. O Reno não conseguiu anexar nada. Processo todo ok, no site todo travado. Como é que a gente ia fazer? Como a gente ia correr atrás disso? E pra piorar, o Reno recebeu uma carta de desligamento da empresa, que isso é para um outro vídeo, que também é interessante, vocês têm que ficar de olho nisso, a gente vai falar em outro vídeo. Uma carta de desligamento, ou seja, a partir daquele momento, a partir de, se não me engano, junho, o Reno já estava desempregado. E se a AIMA chamasse novamente, como iríamos fazer com o contrato de trabalho que não tinha? Então, assim, foi todo um desespero, toda uma agonia, uma aflição. E ó, a residência do Reno foi expedida em 28/6/2025. Ou seja, em fevereiro deu indeferimento. Ele perdeu o prazo dos 10 dias. O processo estava todo ok. E em junho foi emitida a residência. Pra vocês verem como tá uma bagunça. Ai, mano. Ai, Dali, é pra ficar descansado? Não, nunca fique descansado, porque você nunca sabe o que vai acontecer. Só que nessa transição de CEF pra AIMA, ficou tudo bagunçado. Muita bagunça mesmo. Só pra vocês terem ideia, eles estão mandando residência para endereços aleatórios, as pessoas têm que ir buscar no porto. Aí eu te pergunto, como é que você vai buscar se eles não te dão informação? Tem gente que tá fazendo confusão na frente da AIMA mesmo para retirar o cartão. Graças a Deus não foi o nosso caso, mas eu tenho uma amiga em que ela não recebeu dela, ela cumpriu o prazo, passou 30 dias após cumprir o prazo, todo mundo recebendo e ela nada, e ela decidiu ir a porto. Chegou lá, ela pagou, se eu não me engano, 37 euros para retirar a residência que estava lá. Então, gente, tá mesmo uma bagunça. Pra quem tá aí no Brasil, eu já falo, se vier pra Portugal, Portugal ainda é a melhor escolha, né? Se vier, que venha com tudo certinho, tá, gente? Até porque não existe mais manifestação de interesse. Por hora, não. A gente não sabe como vai ficar o esquema aqui em Portugal. Então, assim, Portugal, na época, a gente entende toda essa bagunça, essa confusão do CEF, da AIMA, porque na época era CEF. Então, assim, Portugal abriu as portas e veio gente. Veio gente de tudo que é lado, não só do Brasil, gente de tudo que é lado. E a gente entende que a demanda foi muito alta, muito grande. E aí logo o governo, na altura das eleições, agora, naquela agonia, vamos resolver, tem que legalizar os imigrantes, tem que isso, tem que aquilo. Então, assim, eu estava meio que sossegada por um lado, porque eu tinha NIS, contrato de trabalho efetivo, que eu estava na outra empresa, já era efetiva, tudo certinho, contrato de arrendamento já vou para 2 anos, declaro IRS, então, assim, tudo ok, só não tinha o título de residência, né? Tinha número de utente, já fui atendida aqui, ano passado tive problema de crise de ansiedade e início de depressão, então fui atendida pelo hospital, pelo posto de saúde aqui, atendimento maravilhoso, não tenho que reclamar mesmo, a médica maravilhosa, a doutora Maria, então assim, não tenho mesmo que reclamar. Só que, sem isso aqui, a gente não consegue muita coisa. A realidade é essa, que isso aqui abre porta. Então, muita gente já em Lisboa estava sendo parada pela GNR. Graças a Deus não ocorreu nada aqui. Mas já estava ficando desesperador, porque por mais que a pessoa esteja andando certo aqui, mas sem isso a gente não consegue grande coisa, sabe? Mesmo que você ande certinho, tenha arrendamento, tenha tudo. Mas a residência, ela pesa muito na hora de você resolver as coisas. É de um emprego bom. Emprego aqui não falta, gente. Não falta mesmo. Você que está saindo do Brasil agora, com o seu visto de trabalho, não falta trabalho se você não escolher. A pessoa chega aqui, ai, não quero trabalhar na limpeza. Ai, porque eu não quero trabalhar numa restauração, né? Que é um restaurante, gente, pelo amor de Deus. Você vai chegar aqui, você vai ter que pegar qualquer coisa. Eu cheguei aqui no dia 6 de dezembro. No dia 10 de dezembro, se eu não me engano, 6, 7, 8, 9, 10, isso mesmo, 4 dias depois eu estava trabalhando em um restaurante.
Só que eu não me acomodei, trabalhei no restaurante e corri atrás no meu dia de folga, falei, vou correr atrás de uma fábrica, né, que eu queria um outro emprego, corri atrás de uma fábrica de calçados, trabalhei na Victus, e de segunda a sexta, sábado e domingo eu estava em casa, depois isso em Felgueiras, por conta do problema de saúde do reno, né, que descobriu um câncer que aqui é chamado de cancro, precisamos mudar para Aveiro. Cheguei aqui em Aveiro, gente, nós fomos morar de favor na casa de um amigo, né, que ele cedeu o lugarzinho pra gente. Eu não parei não, eu fui trabalhar em feira livre, tá, eu fui trabalhar em feira livre, das 6 da manhã às 6h30 da tarde para ganhar 35 euros. Então assim, não escolham um trabalho. A realidade de Portugal é essa, o salário é pouco, mas tem trabalho, só arrendamento que é muito alto, é difícil quando a gente acha, tá? Nesse apartamento aqui, eu não vou mentir pra vocês, às vezes eu sinto vontade de tentar mudar pra uma casa, mas não acha. E mais barato não acha, então assim, eu prefiro ficar no meu apartamento aqui, que minha senhoria também é uma pessoa maravilhosa. Ainda tem isso, tá, gente? Então não procurem trabalho. Depois eu fui pra limpeza da cozinha central de Aveiro, a cozinha do Pingo Doce. Um trabalho pesadíssimo, sabe, puxado. E trabalhei lá, gente, acho que se eu não me engano 7 meses, depois fui transferida pro mercado, que aí foi só ladeira abaixo. Mas também foi ótimo na limpeza do mercado. E é isso, gente. Hoje eu tô numa fábrica de carros, mas não escolham um trabalho, porque vocês vão ter trabalho sempre, entendeu? Sempre. Escolham uma zona pra onde vocês vão. Tem gente que fala, eu quero morar em Lisboa, no Porto, no centro. Gente, sai dessa. O custo de vida é altíssimo, entendeu? Procurem, pesquisem bem, procurem bem. Lugares onde te abram portas, sabe? Procurem, pesquisem. Não venha à torta e à direita, porque não é fácil, tá? Não é fácil. Não é impossível, mas não é fácil. Então, assim, quando chegar aqui, a primeira coisa que eu falo, gente, corram atrás de documentação. Chegou aqui com o seu visto de trabalho bonitinho? Eu sei que é tudo novo, é empolgante. Você vai chegar aqui, ai meu Deus, é normal, tá? A gente vai tirar foto com a lixeira, a gente vai tirar foto não sei o quê. Ai, eu vou ficar empolgado porque eu passei na passadeira, né, na faixa de pedestre, e os carros pararam. É outra cultura, é outro ambiente, são outras pessoas, é um estilo de vida diferente. Mas não deixa se empolgar por isso. Não chega aqui querendo comprar roupa de marca, comprar isso, comprar aquilo. Vocês vão usar Left no início, Primark, né? Então essas coisas, essas pegadas assim. Procurem primeiro se legalizar. Eu cheguei aqui, fiz logo o meu. Eu cheguei aqui, gente, na altura do inverno. Eu usei roupa doada, que aqui a gente consegue muito. Não me caiu a pele, não me caiu o corpo. E assim, até sapatos, graças a Deus, eles ajudam muito. A gente consegue muitas doações. Então, gente, cheguem aqui com humildade, cheguem aqui com respeito, cheguem aqui abraçando a cultura e não fazendo as pessoas engolir a sua cultura, entendeu? Então, assim, se vocês chegarem aqui com respeito, com o coração aberto, com a humildade, vocês vão ser muito bem tratados. Eu nunca tive um problema aqui em Portugal de xenofobia, de ser maltratada, de meus filhos serem maltratados, nada disso, nada disso. O tratamento do cancro do meu esposo foi no Hospital São João, no Porto, tudo pelo governo, muito bem tratado. E ele nem tinha isso aqui ainda. Então, o que eu falo pra vocês, chegou em Portugal, vai ter a hora certa de vocês ostentarem dentro do mercado, de vocês ostentarem dentro de um shopping, dentro de uma loja, comprar seu carro. Mas cheguem aqui, primeira coisa que vocês façam, corra atrás de NIF, NIS e de um trabalho. Sem NIF e NIS, não tem trabalho, tá? Mesmo que você venha com visto de trabalho, não te garante um trabalho. Ele te dá o visto pra você entrar. Então, a dica de hoje é essa. Boa sorte pra vocês que estão chegando. O povo português são pessoas muito solícitas, sim, sabe? São pessoas muito boas, sim. Tem um coração muito grande, ajuda bastante o imigrante, principalmente aqueles que já imigraram ou têm parentes que imigraram. Então, assim, venham de coração aberto e venham conscientes de que Portugal não tá fácil. Aliás, não tá fácil em lugar nenhum, principalmente no Brasil, né, gente? Nessa situação toda de política que a gente tá vivendo. Então é isso, título de residência na mão, feliz demais. Agora é correr atrás de outras coisas. Quando a carta de condução chegar, eu faço um vídeo. Se demorar a chegar, eu faço com autorização, assim mesmo, pra gente conversar. Um beijo no coração e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchauzinho.